Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, vamos falar com o vereador Pierre, que é um lutador, um paladino em favor da educação de Nova Friburgo e região. Ele vai falar a respeito da denúncia do pai da falta de janta, que nem sequer foi avisado o filho em caderneta, bem como eu já havia conversado com o vereador em off, a falta até mesmo de merenda escolar, quer dizer, um verdadeiro absurdo. Vereador, o que está ocorrendo, vereador, com o governo de Nova Friburgo, que a cada dia eles parece que escolhe uma secretaria para praticar maldade? Foi na saúde e agora é na educação. Marconi, olha, primeiramente te cumprimentar a Nova TV, aos pais também, às crianças e aos profissionais de educação. Marconi, isso é uma situação absurda que mostra um total desconcerto de planejamento da prefeitura. Em verdade, a prefeitura vem tendo gastos, infelizmente envolvidos em atos de favorecimento e de corrupção, que acabam estourando no restante do orçamento e das finanças públicas. Por exemplo, para você ter uma ideia, da onde começou a problemática da merenda? Atraso de fornecedores. Mas por que se atrasou fornecedores? Porque o município já não tinha dinheiro para pagar a folha dos funcionários. Então, o que foi fazendo o governo? O governo foi sugando, como se fosse um aspirador, das receitas públicas de fonte 001, que são fontes próprias, recursos, por exemplo, da merenda. Chegou ao ponto de tirar dinheiro de pagamento de fornecedor da merenda para pagar a folha da prefeitura. Isso, inclusive, nós apuramos em audiência pública na Câmara, sobre a questão do orçamento. Então, é uma situação gravíssima. A gente pegou casos, por exemplo, em outras unidades, como a própria Escola Cecília Meireles, a mesma coisa, né? E o que mais dói, Marco, você vai ficar agora impressionado, depois eu vou te passar esses dados, inclusive, um pai fez uma denúncia no Ministério Público. E a resposta da prefeitura é altamente absurda. Como é que ele me coloca num documento ao Ministério Público que em momento algum houve falta de merenda e que a comida que está sendo dada às crianças é uma comida com todos os nutrientes necessários? Isso é uma vergonha. Na Câmara eu fiz um pronunciamento nesse sentido. Isso é uma litigância de má fé, né? Exato. E aí, olha só, é o caso que está acontecendo com esse pai, que não tem a merenda do filho, não tem o jantar, como está acontecendo em outros, ou como vai comer. É arroz e ovo, não tem a carne, não tem o nutriente ali de vitamina necessário. Às vezes é uma salada ou alguma coisa que está faltando, sempre falta alguma coisa. Quando não são os próprios funcionários da prefeitura que tem que comprar para poder abastecer, mas já com o salário complicado que eles têm, com o governo, inclusive, descontando o salário de funcionários da educação. Então ele levanta o saco de maldade contra o servidor e também o saco de maldade contra as crianças. Aí o município vai e diminui o ano letivo para o dia 13 para hoje, em várias unidades, se não em todas. Por quê? Sabe por que está reduzindo? Porque não tem merenda, Marconi. Aí é triste demais. Eu bati um ofício na prefeitura que eles vão ter que responder, que é com base no artigo 261 da lei orgânica, da nova lei orgânica, que eles têm agora até o dia 20 para responder, que é esse levantamento, esse rastreamento da folha de pagamento, para ver de onde o governo tirou esse dinheiro, para a gente poder identificar, pagar o servidor. Ele tem que pagar. Eu estou muito temeroso. O governo tem lançado aí que vai fazer pagamento dos servidores. Eu tenho minhas dúvidas se terá condições financeiras de pagar os servidores. Por isso, até inclusive, entendo eu que descontou o salário de servidor da educação. Tirou da educação para poder pagar outro. Porque, em tese, não estava faltando dinheiro, não ia ter dinheiro para pagar. Então, é assim, Marconi. Ontem, na leitura do orçamento da Câmara, aí eu fiz de propósito. Eu li os detalhamentos lá do orçamento para os vereadores poderem saber, e porque alguns não olham, não prestam atenção no orçamento. A própria sociedade também tem que procurar mais se interar com o orçamento. Saber que é o orçamento da cidade. É uma vergonha. Agora, vereador, a gente sabe que o prefeito só faz as maldades desenfreadas
porque tem palanque, né? Não há dúvida disso. E a gente percebe que na Câmara Municipal a maioria dos vereadores apoia o governo, como inclusive fala muito bem o vereador Wellington Moreira, por troca de cargos. Isso é muito ruim, né? Porque a Câmara é o freio contra freios dos atos do governante. E parece com essa maioria de marionetes, vereadores que ele conseguiu dentro da Câmara, ele se julga pairar acima do bem e do mal. O problema, Marconi, é isso que eu falo com a população. E a população tem que saber o preço que é trocar um voto por um saco de cimento ou por R$50. Quem assim o faz? O preço tá aí, ó. É falta de medicamento, é falta de insumo no hospital, de material, é falta de merenda na escola. Esse é o preço. Por quê? Quando você tem parte do Poder Legislativo que não fiscaliza, que tapa os olhos para os erros do governo, não se une para combater o problema e faz uma maioria, muitas vezes, que a gente custa conseguir avançar. Ontem eu tive que expor os números para conseguir colocar esse freio. Eles ficaram tão sem jeito que tiveram que aprovar a emenda. Foi uma emenda que eu estou tentando, desde que eu entrei como vereador. Cláudio Damião tentou, Ricardo tentou, eu tentei diminuir o percentual de remanejamento. Ontem nós conseguimos. A partir do ano que vem, Marconi, o governo só poderá remanejar até 20% do orçamento. Isso nos últimos 10 anos para mais, a Câmara nunca tinha conseguido aprovar. Agora conseguiu aprovar. Eu quero ver o governo, que o governo não se planeja. Ele fica brincando, pulando dinheiro para um lado e para o outro. E é essa falta de planejamento que está prejudicando, por exemplo, as crianças das nossas escolas. E os pais que ficam nessa situação. A explicação está nisso aí, é isso aí. Então, Marconi, tem que procurar a população saber, procurar conhecer, se inteirar, para dar um voto consciente no processo eleitoral. Sabe, não fazer troca de voto. Porque a troca de voto dá isso daí. Agora, vereador, a gente sabe que o governo que aí está, a cada dia mais nos surpreende, né? Desde o momento das mortes que nós tivemos de pessoas por negligência no Raul Sertã, comentários de secretário. Assassinatos. Exatamente, é isso mesmo, homicídio, assassinatos. Primeiro de falar, não. E a gente percebe que quando criminosos conseguem ficar acima do bem e do mal, eles ficam cada vez mais ousados, né? Eles vêm para a sociedade como se fossem puritanos, né? E na légua ainda que tem o apoio da sociedade. Então a população precisa estar atenta, que até calote em palestrante foi dado pelo governo que aí está, que não pagou, né? Enganou um palestrante para vir dar palestra na educação, né? Nem a comida pagou. A gente tem a questão dos superfaturamentos que a Polícia Federal teve em Nova Friburgo, né? Deveria voltar, né? Já deveria voltar. Que ele volte, a gente está trabalhando para que isso aconteça. Agora, qual é a previsão que o vereador tem no próximo ano? Como que o senhor vê a questão do governo, né? Começou esse governo, como o vereador falou, assassinatos no Hospital Raul Sertã. Agora temos crianças passando fome dentro de creche. Qual vai ser a maldade desse governo pro próximo ano? Olha só, Marconi, se ele conseguisse sustentar, o que eu acho sinceramente muito difícil, diante de tudo que eu espero que possa vir a acontecer, esse governo logicamente vai querer fazer uma maquiagem na cidade, vai querer inaugurar obra, vai querer inaugurar esse tipo de coisa para tentar encantar a população. E é isso que o povo não pode cair nessa história, que deixa para o último ano para isso. Olha só a situação do Hospital Raul Sertã. Olha a lavanderia do Hospital Raul Sertã, que fizeram uma obra que sequer colocaram fiação elétrica. Está tendo que quebrar tudo de novo, isso é dinheiro público. E outros municípios isso dá prisão. Aqui parece que a coisa não acontece. O que acontece? Eu chego a dizer que durante algum tempo parece que o governo arrumou um escudo do Capitão América. Porque ele ficou protegido diante de tanta coisa. Mas eu espero, Marconi, que isso seja o prenúncio, que isso é mais ou menos o que tem no filme do Batman.
O promotor, no filme do Batman, fala o seguinte, que o momento mais sombrio, mais escuro da noite, da madrugada, é exatamente o que antecede amanhã. Porque o que eu tô achando que a gente tá vivendo um tempo agora tão sombrio, tão escuro, e que eu acho que talvez quando vier uma ação dos órgãos, né, do Ministério Público, da Polícia Federal, vai ser uma ação muito dura, é o que eu espero. Ela vai vir de uma forma muito mais intensa do que poderia ser. É o que eu estou esperando e rogo que aconteça, Marconi, porque, olha, eu vou te confessar uma coisa aqui, que ela é escandalosa. Eu fui relator de uma CPI da tragédia climática. Eu vou te dizer que os escândalos de corrupção são maiores e mais danosos em âmbito municipal nesse governo que na tragédia climática. Então aí como é que lá, porque lá tinha todo um processo de midiático, tinha toda uma pressão da sociedade, as coisas tinham que acontecer? Tinham. Mas a coisa como está nesse governo é assim escandalosa. Eu só está faltando ver boi voar. Eu digo para ti, diante de tudo que meus olhos viram, depois desses anos da vida pública, olhando de perto e denunciando safadezas, eu nunca vi tamanha quantidade de barbaridades com a população. O cidadão está sendo roubado, literalmente, nesse governo. Literalmente. Teve gente que já entrou, saiu e levou dinheiro. A gente não dá conta de escrever tanta peça representativa de denúncia, porque ela tem que ser muito bem fundamentada, as pessoas vão saber depois o tamanho do fundamento. Elas são muito bem fundamentadas, o que eu escrevo tem a fundamentação com prova. O que os colegas também estão procurando escrever quando eles fazem denúncia também tem uma fundamentação e que não tem para onde correr, é prova. Então é duro quando você vê a oportunidade que a Câmara tem de atuar, que a Câmara tem que atuar com base na legalidade, né? E você tem um monte de colegas que não fiscalizam. Se a Câmara toda fiscalizasse, olha, Marconi, a gente não estaria nessa situação. O papel do vereador é fiscalizar e legislar dentro da sua competência. O resto, o vereador não tapa buraco de bairro, vereador não faz obra, vereador não constrói creche, vereador não constrói quadra, vereador não capina a rua, vereador investiga, ele fiscaliza, ele pede ao executivo que faça, mas não é ele que faz. Tem vereador que diz que asfaltou, vereador não asfalta nada. Isso é mentira. Vereador não executa a obra. Quem executa é o poder executivo. A Câmara é um poder legislativo. A população tem que entender isso. Ela faz leis que não podem gerar despesa nenhuma. Eu não posso fazer uma lei como vereador gera despesa. E fiscaliza. O principal papel da Câmara é a fiscalização. Porque a gente economiza dinheiro público, a gente evita a corrupção. E esse dinheiro que é evitado da corrupção é o dinheiro que pode salvar a vida. Você, como um grande conhecedor da área jurídica, que eu vou te falar agora para uma reflexão. Olha que coisa absurda na nossa esfera administrativo-jurídica. Se eu pego um corrupto da saúde, um cara que categoricamente roubou dinheiro da saúde de medicamento, de material médico hospitalar, que aquele medicamento fez falta no hospital, que muita gente morreu por conta daquilo. Se esse cara for, de acordo com as leis brasileiras, se ele for pego pelas autoridades, ele vai responder. Você pode até acrescentar aí, com corrupção passiva, formação de quadrilha, e outros crimes mais aí. Ele vai responder disso. Só que de um crime ele não responde. Genocídio. Pode olhar que esse crime ele não responde nunca. Mas é um genocida, Marconi. Sem dúvida. Matou milhares de pessoas na caneta. E, como você falou, com muita propriedade, para a administração pública, às vezes as pessoas elegem pessoas que dão interesse de provocar crime, blindados pela administração pública. Porque o poder público é um órgão oficial. Então, aquele que quer cometer o crime se transveste de político, ganha a eleição com voto corrupto, porque às vezes compra voto, né? Literalmente derrama dinheiro na época da eleição,
Só olhar aí, quem está entregando dinheiro, quem está comprando gente aí. Você pode ver que tem gente aí entregando dinheiro para a pessoa, me apoia que eu te dou tanto. Onde está saindo esse dinheiro? A pessoa tem que se questionar. E aí o que acontece? Esse tipo de dinheiro é um tipo de dinheiro corrupto. Então a pessoa entra na administração pública, comete os crimes, tutelado pelo voto popular, tutelado pela função de cargo que ele ocupa público, e blindado. Aí a pessoa que está sofrendo lá no hospital acha que está faltando medicamento, deve ser a corrupção ou a gestão, não identifica as figuras. Mas, vereador, também tem uma situação, eu posso até falar, né, em tese, porque eu não posso mencionar, porque eu sou advogado dos autos, que é uma bandalheira a questão das cirurgias em termos de ortopedia. Por exemplo, eu tenho um cliente que eu tive que assumir o processo dele, ele teve que ter uma queda de moto, ele sofreu uma fratura no hospital Raul Sertan, deveria fazer a cirurgia para a troca do aparelho depois de um mês, não fizeram a troca do aparelho. Além disso, ele, com o tempo, 2 meses depois, a situação dele se agravou, ele inclusive corria risco de perder a perna, enrolaram, não fizeram a cirurgia, eu ingressei na justiça, mesmo assim não cumpriram a decisão liminar do juiz, pediu o juiz bloqueio, da verba, aquilo que iria ficar em 5, 8 mil ou em nada, porque o poder público tem a estrutura para fazer a cirurgia, teve que pagar 70 mil. Aí eu te pergunto, por que o prefeito não é responsabilizado pessoalmente? Por que o secretário não é responsabilizado pelo prejuízo aos cofres públicos? Ô Marconi, você está tocando num tema tão importante, que é a questão dos bloqueios judiciais. Eu bati um requerimento de informação na Câmara sobre isso, para identificar quais são os bloqueios e também o que está faltando para bloquear. A prefeitura até hoje não me respondeu o que está faltando para bloquear, que não tem esses dados, você acredita? Não, olha que é um descontrole, absurdo. É um absurdo aí que você está falando. Eu temo muito, tem hora, Marconi, que a justiça ela tem que tomar a medida. Os juízes são corretos, eles têm que dar liminar, eles têm que tomar a medida. Só que eu estou começando, tem hora, a temer. Se eles não estão usando o judiciário, criar uma parte do judiciário para gerar exatamente isso. E gerar um dano ao erário, sabe-se lá com que tipo de interesse depois. Inclusive eu conversei em off com os serventuários da justiça, eles disseram pra mim assim, doutor, praticamente a justiça parou, é remédio e cirurgia. Você pega a vara civil, lá tá parada. Os juízes não aguentam. A justiça tá assoberbada, porque isso é prioritário. É igual na questão criminal, que é o preso que tem prioridade. Você sabe disso, o cara. Exato, que tá preso tem. É a vida. Então, a vida é prioritária. Então, todos os processos cíveis de outros temas estão tendo um retardo na tramitação no judiciária por causa do descaso. Quer dizer, eu penso que o fórum capaz de ter que ter uma vara de fazenda pública para poder resolver isso, porque a vara civil, ela está assoberbada demais. E isso é uma coisa, Marconi, que tinha que ter uma ação conjunta de apuração do Poder Judiciário, Ministério Público, Câmara de Vereadores, para ter uma apuração interna lá. O próprio fórum pode fazer um levantamento dessas demandas que resultaram em decisões e aí a gente poder ver onde está esse cano furado. Sabe qual é o valor do bloqueio hoje no município? Já está chegando a 13 milhões de reais. É muito dinheiro. 13 milhões de reais em bloqueio. Se você for colocar isso no papel, talvez se a máquina administrativa estivesse funcionando como deveria, cumpria esse serviço por menos de R$1 milhão. Verdade. Mas verdade, Marconi. Aí é o que é órtese e prótese. O município está comprando. O município não lança no Banco de Preço de Saúde, Marconi. Agora baixou uma legislação, porque é uma norma federal que está exigindo dos entes da federação lançar os preços e as compras no Banco de Preço da Saúde. O município não lança, não vem lançando. Batimos agora a legislação para isso. Isso é controle de corrupção. Isso é para controlar a corrupção, isso é para dar transparência.
Então, assim, olha, Marconi, eu tô assim, foi o que eu te falei, eu tô muito triste, preocupado com a minha cidade, frustrado em relação ao que o povo de Friburgo está passando. A gente fica, muitas vezes, com as mãos atadas porque a gente tem um poder. Você sabe muito bem que depende de outros. Quando eu faço uma denúncia, eu dependo do MP. Quando eu tenho uma Câmara que tem a maioria dos vereadores lá, não adianta eu protocolar uma coisa lá que a coisa não vai conseguir passar. Agora aconteceu uma coisa boa na Câmara, né? Antes tarde do que nunca, né? Vamos dizer assim. Parece que o presidente da Câmara, o senhor Alexandre Cruz, acordou e efetivamente resolveu se afastar do governo, né? Antes tarde do que nunca. Exato. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar, e é o que você coloca, antes tarde do que nunca. Aconteceu realmente, ele já não está alinhado com o governo. Então não tem alinhamento com o governo. Isso está categórico lá, está assim demonstrado lá pra gente. Isso, sem dúvida, é uma posição positiva que eu espero que possa outros vereadores acordarem também para essa situação. Porque ele passa a ser o espelho dos vereadores, né? Como o chefe da casa. Exato. Ele agora saindo da base do governo, quer dizer, em tese, as coisas, ao que parece, começam a andar. A oposição, no caso, principalmente o vereador Pierre, o vereador Wellington Moreira, o vereador Zezinho, vão ter facilidades maiores no sentido de estancar essa hemorragia nos cofres públicos. Porque muitas das vezes a população fica imaginando assim, deixa a coisa andar. Você vê o que aconteceu com a cidade do Rio de Janeiro. E lá tinha muito royalty. Friburgo não tem esse royalty todo, não. Então, se a população não acordar, essa cidade quebra. Exato, mas essa é a minha preocupação, Marconi. Esse ofício que eu protocolei no controle, na controladoria do município, traz exatamente essa preocupação. Há uma questão fiscal, financeira e orçamentária do município. Esses dados serão possivelmente reveladores. Eu vou te comunicar. A gente não vai falar nome, mas me parece, pelo menos é o que chega na redação da emissora, né, no meio, assim, de boatos, né, que o príncipe, né, nós temos o rei, nós temos o príncipe. O príncipe diz que está deitando e rolando nessas festas aí, ó, enchendo o bolso, né, nessas festas realizadas pelo rei. Isso que é o problema. A metáfora é perfeita. Né? A metáfora é perfeita, porque é isso que dói, Marconi. É a impunidade, é a crença. Você vê claramente como é que vivem na impunidade. São pessoas que têm que sair presas, tem que ser preso. Não pode ficar aí girando, não pode ficar usufruindo de um dinheiro que não é dele, é um dinheiro do povo. E isso eu já alertei na Câmara, eu já dei nome na Câmara. E a gente vê as coisas simplesmente acontecendo. O que eu lhe digo é o seguinte, Marconi: se houvesse uma atuação lá no início, como a gente queria, quantas vidas teriam sido salvas? Quanto dinheiro público teria sido economizado? Quanta coisa boa, né, teria sido feita em prol do município. Quantas vidas seriam salvas? Quantas crianças teriam estudos de qualidade, com futuro garantido? Exato, é isso que eu estou dizendo. Quando você encontra geração de emprego. Lógico, aí a cidade freia. Aí, Marconi, quanta coisa poderia ter sido evitada se a atuação tivesse sido lá no início como deveria ter acontecido. É isso que é complicado. Vereador, o Patrick está me dando um sinal aqui para a gente finalizar. Quero, antes de mais nada, agradecer ao vereador pelo carinho, pela disponibilidade de conversar com a gente, trazer esse espírito público, o que está ocorrendo de fato em relação à administração pública, advertindo a sociedade, principalmente que se engane contra a corrupção. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de Feliz Natal, de Ano Novo, a fim de que nossa população tenha melhores dias em nosso município. Marconi, primeiramente eu quero agradecer aí a oportunidade de estar falando contigo e também aí pela Nova TV. Eu quero, a população de Nova Friburgo, do nosso povo, eu quero dizer que o povo tem que ter esperança, que a gente está lutando para que as coisas mudem, mas que o povo busque também o conhecimento. O conhecimento liberta. Procura saber como funciona a sociedade, exige educação cidadã nas escolas, exija de todos os órgãos que possam educar a cidadania na população, exercite a cidadania. Assim a gente muda.
E assim a gente pode imaginar o Natal, porque o Natal é a celebração do nascimento de Cristo. Jesus é toda essa nossa esperança. Jesus é o nosso referencial, é nosso espelho, é a nossa referência. Olha tudo que ele deixou de legado. Por que a gente não tem essa vivência, essa experiência de modo mais profundo no Natal em cada dia do nosso ano? É o que a gente tem que buscar, é isso que eu desejo para todos, para mim também, para minha família, para a sua família, Marconi, para todas as famílias de Nova Friburgo, para que nós tenhamos um ano de 2020 realmente que seja renovado. E eu espero que, em forma de sinal para a nossa população, possa vir um basta nessa gestão corrupta. Eu acho que é esse o presente que a população de Nova Friburgo está aguardando dos órgãos de fiscalização e de controle nesse Natal. Obrigado, vereador, mais uma vez pela disponibilidade. Saiba que nós estamos sempre de portas abertas ao vereador, porque a gente sabe que o senhor é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento e moralidade de nossa cidade. Obrigado, Marconi. A recíproca é verdadeira. Um grande abraço aí a ti, a toda a equipe aí da Nova TV e a todos os telespectadores. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Nós falamos com o vereador Pierre, que trouxe um panorâmico a respeito da política em Nova Friburgo, principalmente da questão da falta de merenda nas escolas, um verdadeiro absurdo, uma crueldade desse governo. A gente espera que a população se engaje cada vez mais e combata efetivamente a improbidade administrativa, as safadezas relatadas pelo vereador que rolam à solta, com o único objetivo: lesar a sociedade friburguesa. Nosso telefone é o 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.